pensando em 3 aspectos quando eu falo para você esse tema sem desculpas. Abra a sua Bíblia, por favor, em Juízes capítulo 6, a partir do versículo 1. Juízes capítulo 6, a partir do versículo 1. Em Juízes capítulo 6, a partir do versículo 1, diz assim: Os filhos de Israel fizeram o que era mal aos olhos do Senhor. E por isso o Senhor os entregou nas mãos dos midianitas durante 7 anos. Os midianitas prevaleceram contra Israel. E por causa dos midianitas, os filhos de Israel fizeram para si as covas que estão nos montes, as cavernas e as fortificações. Porque cada vez que os israelitas semeavam, os midianitas, os amalequitas e os povos do Oriente os atacavam. Acampavam em Israel, destruindo os produtos da terra até a vizinhança de Gaza, e não deixavam em Israel sustento algum, nem ovelhas, nem bois, nem jumentos, pois vinham com seu gado e as suas tendas como uma nuvem de gafanhotos. Eram tantos que não se podiam contar, nem a eles, nem aos seus camelos, e entravam na terra para destruir. Olha o que diz o final aí. Assim Israel ficou muito debilitado. Fala comigo assim, muito debilitado. Assim Israel ficou muito debilitado com a presença dos midianitas. Então os filhos de Israel clamaram ao Senhor. Eu acho tão interessante o que é declarado nesse texto aqui, porque é interessante, o povo precisou chegar a um estado extremo para poder lembrar de Deus. Diz a Bíblia aqui que eles ficaram muito debilitados. E porque quando eles ficaram muito debilitados, eles clamaram ao Senhor. É aquela história, né? Enquanto eu puder fazer alguma coisa, eu não incomodo Deus. Tem algumas pessoas que têm essa mentalidade. Enquanto eu puder fazer alguma coisa, enquanto eu puder dar meu jeitinho, enquanto eu puder fazer as minhas fortificações, enquanto eu puder fazer as minhas covas, enquanto eu puder fazer as minhas cavernas, enquanto eu puder lidar com essa situação com as minhas habilidades, eu não clamo a Deus. E olha que coisa mais interessante, é que a Bíblia faz questão de falar que eles ficaram muito debilitados. E aí eles buscaram a Deus. A primeira coisa, quando eu falo sobre esse tema sem desculpas, que você tem que ter no seu coração e na sua mente é: eu não posso me permitir ser roubado. Escreva aí, não seja roubado. O povo de Israel começou a ser roubado pelos medianitas, pelos amalequitas, pelo simples fato deles decidirem andarem por um caminho contrário ao caminho que Deus tinha determinado no coração dele para eles. Tem horas que algumas tragédias acontecem conosco, algumas coisas acontecem conosco, e acontece simplesmente porque nós endurecemos o nosso coração. Em Provérbios capítulo 3, por favor, não estava no meu script, mas coloca aí para mim rapidinho, Provérbios capítulo 3, eu acho que é a partir do versículo 4. Coloca aí para mim. Provérbios capítulo 3, a partir do versículo 4. Deixa eu ver se é isso mesmo. Desce um pouquinho mais. 5. Olha isso aí. Olha o que diz aí. Confio no Senhor de todo o seu coração. Observa que ele diz a maneira como você deve confiar em Deus. Confie no Senhor de todo o seu coração e não se apoie no seu próprio entendimento. Continua. Reconheça o Senhor em todos os seus caminhos e Ele vai fazer o que, gente? Endireitar as suas veredas. Observa que o que Deus está falando para nós confia em mim de todo o seu coração. Não tenha o seu entendimento, a sua compreensão, a sua visão, os seus pensamentos, os seus sentimentos como sendo os certos. Um momento só, gente.
como sendo os certos. Porque tem horas que nós fazemos uma avaliação muito diferente da avaliação que Deus faz de determinada circunstância. Então, nós preferimos, muitas vezes, confiar na nossa própria avaliação e desprezamos completamente aquilo que Deus diz. E quando eu olho para esse texto de Juízes capítulo 6, que começa dizendo assim: os filhos de Israel fizeram o que era mal aos olhos do Senhor, e aí diz a consequência disso: e por isso o Senhor os entregou nas mãos dos midianitas durante 7 anos. Querido, quando eu decido confiar no meu próprio entendimento, me apoiar no meu próprio entendimento, Deus vai me disciplinar. Isso aqui chama-se disciplina. É um saculejo de Deus para dizer assim para você e para mim: acorda! E eu fico pasmo que tem pessoas que apanham anos e anos e anos e anos, anos e anos, entra ano, sai ano e não aprende. Isso fala comigo assim: coração endurecido. E é interessante que Provérbios tem um texto que fala que um coração endurecido vai ser quebrantado sem que haja cura. Olha, imagina a maneira como a pessoa vai ficar em pedaços, em frangalhos. Porque vai chegar um momento, querido e querida, que Deus vai silenciar, vai parar de falar. Porque Ele já falou tanto, 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 tanto. E às vezes você e eu teimamos em andar pelos caminhos que nós achamos que são bons. Então, para você não ser roubado, você precisa deixar de lado as suas desculpas. Uma outra coisa importante dentro desse tema, sem desculpas, baseado na vida de Gideão, eu quero que você vá para o versículo 11 do capítulo 6. Eu vou ler o versículo 11 e o versículo 14. Deus estava falando com Gideão. Deus tinha enviado um anjo para falar com Gideão. E quando chega no versículo 11, o anjo diz assim para Gideão: então o anjo do Senhor veio, sentou-se debaixo do carvalho que está em Ofra, que pertencia a Joás, da família de Abiezer. Gideão, filho de Joás, estava malhando o trigo no lagar para pôr a salvo dos medianitas. Então o Senhor se virou para Gideão e disse: vá nessa sua força. Não, gente, espera aí, eu pulei um texto, um momento só que eu pulei um texto aqui. Deixa eu abrir aqui minha Bíblia. Pior que a coisa travou aqui. Isso, vamos lá. Vou começar de novo a partir do versículo 11. Então o anjo do Senhor veio, sentou-se debaixo do carvalho que está em Ofra, que pertencia a Joás, da família de Abiezer. Gideão, filho de Joás, estava malhando o trigo no lagar para pôr a salvo dos midianitas. Então o anjo do Senhor lhe apareceu e lhe disse: o Senhor está com você, homem valente. Observa a maneira como Deus diz, o que Deus fala sobre Gideão. Deus chama Gideão de homem valente. Uma coisa que eu quero que você e eu possamos nos debruçar em cima dessa declaração de Deus para Gideão, quando Deus fala para Gideão: o Senhor é contigo, homem valente, para que eu não tenha desculpa, fala comigo assim: eu preciso ter a imagem correta de mim mesmo. Há muitos anos atrás, o bispo Francisco falou assim para mim: Washington, sabe qual é o grande problema das pessoas? A chamada autoestima.
É incrível como nós temos uma visão errada de nós mesmos. Nós achamos que todas as pessoas podem, menos a gente. Nós achamos que todas as pessoas têm capacidade de enfrentar grandes desafios, menos a gente. Nós achamos que todas as pessoas podem prosperar, menos a gente. Aí você pode colocar aí nessa cestinha várias situações que você olha para os outros e fala assim, eles podem, eu não. Interessante é que Deus fala para Gideão, o Senhor está com você, homem valente. Então, assim, para que eu não tenha desculpas, eu preciso ter a imagem correta de mim mesmo. Na continuação, coloca para mim o versículo 14, por favor. Olha o que diz assim: então o Senhor se virou para Gideão e disse, vá nessa sua força nessa força que você tem, e livre Israel das mãos dos midianitas. Não é verdade que eu estou enviando você? Deus faz questão de reafirmar para Gideão o que ele estava fazendo com Gideão. Quem estava chamando ele? Quem estava colocando ele na linha de frente? Eu quero que você pense rápido sobre você. Você é alguém que gosta de estar na linha de frente? Pensa rápido. Se você é alguém que não gosta de estar na linha de frente, eu te pergunto, por que você não gosta de estar na linha de frente? Sabe por que você não gosta de estar na linha de frente? Porque você não se acha suficientemente capaz de estar na linha de frente. Porque você não se acha adequada para estar na linha de frente. E Deus vira para Gideão e vai falar para ele assim, meu filho, você é um homem valente, é eu que estou mandando você ir nessa força, porque tem horas que nós achamos, põe para mim o versículo, deixa o versículo para mim aqui, porque tem horas que a gente esquece que Deus conhece a força que eu e você temos para fazer frente a uma determinada situação. Nós esquecemos disso. E eu quero que você possa pensar em todas as circunstâncias, em todas as situações que desde ano passado você vem gerenciando, que você iniciou esse ano cheio de planos, cheio de sonhos, e Deus está falando para você, é contigo. Deus está falando para você, você é valente, você tem força para fazer frente àquilo que você acha gigantesco. Querido, é hora de você se ver da forma como Deus vê você. É hora de você se ver pelo espelho de Deus. Porque assim, nós temos um espelho que as pessoas colocaram na nossa frente. Eu conversando com uma pessoa ontem, uma das maneiras como o irmão se referia a ele era, você é um erro. Em outras palavras, você não foi planejado, você foi um acidente de percurso, a camisinha estourou e minha mãe concebeu você, então você é um erro. Esse é o espelho que ele tem dado pela família, de que ele é um erro. Então, qual espelho você tem usado para se ver? É nesse espelho onde Deus diz para você que você é valente? É nesse espelho que Deus fala para você, vá nessa força que você tem e livre Israel? Deus não quer usar outro, Deus não quer usar outra, Deus quer usar você. E a grande pergunta que eu tenho para fazer para você nessa noite é: até quando você vai decidir
continuar se olhando no espelho errado. No espelho que mostra todas as suas imperfeições e diz para você, você não pode. Aí você vai ter sempre desculpas. Eu não gosto disso. Eu não gosto de me expor. Eu descobri uma coisa, gente, que aquilo que você não gosta de fazer é aquilo que você mais quer fazer. Pensa nisso. Dorme com essa. Eu não gosto de me expor. O que mais você quer é se expor. O que mais você quer é que as pessoas ouçam você. O que mais você quer é que as pessoas vejam você. O que mais que você quer é ter admiração das pessoas. Aí você foge porque você se acha inadequado para tal. E Deus vai pegar um homem que estava se escondendo com todas as outras pessoas de Israel, se escondendo para manter o seu sustento, para manter a sua integridade. E Deus chama este homem. E Deus fala para este homem, você é valente. Tenha coragem. Então, para que você não tenha desculpas, querido, primeiro, não se permita ser roubado. Segundo, tenha uma imagem correta de si. E por último, eu peguei emprestado essa afirmação de uma pessoa que diz assim: viva por decisões e não por condições. Escuta isso. Viva por decisões e não por condições. Lá no capítulo 6 de Juízes, no versículo 15, olha como Gideão responde para Deus. Gideão respondeu: meu Senhor, como livrarei Israel? Eis que a minha família é a mais pobre em Manassés, e eu sou o menor da casa de meu pai. Mas o Senhor disse: já que eu estou ao seu lado, você derrotará os midianitas como se fossem um só homem. Olha para mim rapidamente. Observa uma coisa, querido. Gideão tinha razão suficiente, digamos assim, humanamente falando, para se achar inadequado. E ele sabia expor muito bem as razões da sua inadequação. Quando ele diz para Deus: a minha família é a mais pobre de Manassés. E como se não bastasse, além da minha família ser a mais pobre de Manassés, eu sou o menor da casa de meu pai. Era como se ele estivesse dizendo assim para Deus: eu sou a pulga do cachorro do bandido. Na linguagem atualizada. Então, assim, ele estava dizendo assim: eu não posso fazer isso. O meu currículo mostra para mim que eu não posso fazer isso. Eu acho que o Senhor esqueceu de onde eu vim, quem eu sou. Querido, querida, Deus não. Vamos só lembrar que Deus sabe de tudo a seu respeito e ao meu respeito. Quando Moisés começa a dizer para Deus de toda a inadequação dele, Deus fala assim: Moisés, quem é que fala? Quem é que cria? Ou quem é que fez o que vê, o que não vê, o que fala bem, o que não fala bem? Não fui eu, o Senhor? Deus sabe o seu currículo, Deus sabe o meu currículo. Deus sabe as suas qualidades, Deus sabe as suas inabilidades, Deus sabe os seus defeitos. Você não precisa apresentar isso como desculpa. Porque, na verdade, você está colocando aqui, o que Gideão estava colocando aqui, eram condições. Eu não posso, Deus. Olha quem eu sou, é da onde eu sou, olha da onde eu vim. E eu gosto de Deus, da maneira como Ele lida com os nossos pitis, com as nossas crises existenciais. É como se Deus não enfatizasse elas. Porque, assim, existe pais que faz isso com os seus filhos, né? Quando o filho, não quero fazer isso, não sei o que lá. Meu filho não faz não.
Eu não quero ir para o colégio hoje. Ah, meu filho, não vai não. Tem pai que reafirma um comportamento inapropriado do seu filho. Deus não faz isso não, gente. Deus não faz isso. Quando o Gideão fala o que fala para Deus, Deus vira para ele e fala assim: ok, Gideão, já que eu estou ao seu lado, você derrotará os midianitas como se fosse um só homem. Ou seja, você é a multidão, uma multidão maior do que os midianitas, e é você que vai derrotar os midianitas. Deus não ficou passando a mão sobre a ferida de Gideão, fazendo carinho nele, enfatizando os problemas dele, a pequenez dele, a autopiedade dele. Não. Deus queria uma decisão de Gideão. Gideão, vá. Gideão, decida. Gideão, você pode, no meio de todas as suas inadequações, você pode. A minha pergunta para você nessa noite é: quais são as suas desculpas? Para você continuar na mesmice. Quais são as suas desculpas para você não conquistar aquilo que você tem querido conquistar há anos? Quais são as suas desculpas para continuar se vendo como patinho feio? Interessante que eu quero só lembrar da história do patinho feio. Ele só se achava feio e era considerado feio pelos outros porque ele não era um pato, ele era um cisne. Até que ele cresceu e de repente ele se descobre: ah, sou eu. Como eu sou lindo, como eu sou bonito. Então tem horas que nós estamos em ambientes que contribuem para nós nos vermos de maneira inadequada. Quero que você pense nisso. Nós somos desafiados, gente, a todos os dias a romper com padrões, a romper com limites estabelecidos pelas pessoas. Eu gostaria muito, no sábado teve o Congresso Sonhar e Realizar, que a Bispa Ana faz há 20 anos. E eu ouvi um casal da rede de jovens que está se preparando para casar, a Eduarda e o Carlos. E foi muito bom ouvi-los, porque eu conheço mais a história do Carlos do que a história da Maria Eduarda. E para a família deles, quando eles começaram a projetar o casamento deles, começaram a sonhar com o casamento deles, a família dela, que na maioria eram crentes, acharam tudo um absurdo, achavam que eles estavam querendo ser soberbos. E Deus está fazendo tudo como eles projetaram. Tudo. Deus está fazendo, mostrando para a família que eles podem sim. Quais são as condições que você tem ficado preso para cumprir o que Deus está chamando você a fazer nesse ano? Querido, esse é o ano. Esse tem que ser o seu ano. Porque posso falar para você, crente, esse é meu ano. E eu não abro mão disso ser meu ano. Eu posso olhar para mim e ver uma estrutura muito mais firmada do que anteriormente. Então, sem desculpas, querido. Não se permita ser roubado. Chega. Tenha uma imagem correta de si. Escolha se ver no espelho de Deus. Escolha se ver no espelho de Deus. Para de se ver no espelho que a sua família te deu, que os seus amigos te deram, que os seus traumas te deram, que as suas privações te deram. Chega. Viva por decisões e não por condições. Eu assisti 2 filmes esses dias muito significativos.
Um está no Netflix, chamado Ferida. É um filme muito bom. E o outro está no Amazon Prime, que fala Bardocilar. Nesse filme você vai ver como é que ele lida com a mãe e com o pai. E no outro, você vai ver como é que ela lida com um segredo familiar. Eu estou dando para você essas dicas porque você precisa ter mais visão, desembaçar o que está embaçando a sua visão daquilo que Deus está chamando você a fazer. A cada pessoa que eu tenho atendido, elas acham que eu sei que está sendo bom para elas, mas é melhor para mim do que para elas. Porque a cada pessoa que eu atendo, eu descubro assim, falo, gente, eu estou ficando bom nisso a cada dia. Eu consigo ter sacadas, olhando para o genograma de uma pessoa, que eu não conseguia ter antes. Uma das coisas que eu quero falar para você em relação ao meu momento terapêutico, de terapeuta familiar sistêmico, eu tinha muita dificuldade de usar o genograma, né? Já que a Bispa Ana e a Silvana têm uma facilidade incrível por anos de trabalho, né? E tive uma aula recente que parece que desembaraçou tudo na minha cabeça. Eu faço um genograma rapidinho e começo a enxergar a pessoa como eu nunca tinha enxergado antes. E essas descobertas estão mostrando para mim, você pode, você é capaz. O que eu quero dizer com isso? Que cada conquista sua afirma a sua capacidade. Cada conquista sua, cada vez que você resolve desbravar um caminho novo, você vai descobrindo que aquilo que Deus chamou você para fazer é assim que nem Gideão, você pode. Como Deus fala para Gideão, vai nessa força que você tem. 2022, Deus está dizendo para você e para mim, vai nessa força que você tem. Deus não está dizendo para você, eu vou te dar uma força extra. Ela vai aparecer, com certeza. Mas Ele está dizendo para você, vai nessa força que você tem. Você que se acha, mas eu não tenho força nenhuma. Deus está dizendo para você, vai nessa força que você acha que você não tem, mas vai. É indo que você vai descobrir que você tem. Eu me lembro de uma trilha que nós fizemos, que eu fiz aqui em Friburgo. Foi eu, o Aurimar e o João. Aquilo que era projetado para ser curto, descobri que era longa. Parece que quanto mais a gente subia, mais tinha para subir. Mas é interessante. Todas as vezes que eu me proponho fazer uma trilha, que eu chego lá no alvo, no cume da pedra, eu descubro, poxa, eu consegui. Eu tinha condições de chegar aqui. E eu não fui na força do outro. O outro foi apoio. O outro foi estímulo. Teve uma hora que o João pegou pela minha mão. E eu peguei na mão dele. Porque eu precisava ser tracionado. Mas ele não podia me carregar. Eu tinha que caminhar para chegar lá. Então eu tive que andar na minha força, mesmo tendo ajuda e tendo apoio. O que eu quero dizer com isso é que se você não quiser andar, mesmo que você tenha apoio, nada vai acontecer. Se eu não quisesse andar, se eu não quisesse chegar no objetivo, se eu não quisesse subir na pedra, todo o estímulo que o João me deu, que o apoio que o João me deu, não ia dar em nada, se eu não quisesse chegar. Existem pessoas que têm recebido apoio, tem pessoas que querem ajudar você, mas você tem
é teimoso, você é teimosa, é obstinado, é obstinada em querer ficar no mesmo lugar. Ai, meu querido, ninguém pode carregar você. Ninguém pode carregar você. Vai nessa sua força. Vá nessa sua força. Sem desculpas. Vamos ficar em pé. Quero orar por você. Quero aproveitar e linkar esse momento também com os dízimos e com as ofertas. Vai aparecer aí na tela uma conta. Nessa conta também tem um CNPJ. Esse CNPJ é o nosso Pix. E você pode fazer a sua transferência, o seu depósito. Lembrando que você pode fazê-lo colocando 19 centavos, que é a nossa identificação no nacional. Mas essa também cabe dentro daquilo que nós estamos falando sem desculpas, dízimos e ofertas, porque nós temos desculpas para não dar. Nós temos desculpas porque a gente não tem, o que nós temos é muito pouco. Então como é que eu vou dar do pouco que eu tenho? E aí você esquece que uma viúva pobre foi elogiada por Jesus porque ela deu de toda a sua pobreza, ela deu tudo que ela tinha. Sabe por quê? Porque ela não confiava naquela semente que ela tinha nas mãos. Ela confiava naquele que deu aquela semente e que podia multiplicar aquela semente. É que nem aquele garoto que chegou com 2 pães e 5 peixes, agora se confundiu o número de peixes e de pães, e apresentou para Jesus para que ele pudesse alimentar uma multidão. O pouco que você tem pode alimentar uma multidão, quando você decide colocar esse pouco nas mãos de Deus. Então aí está a nossa conta, e eu quero, enquanto nós louvamos a Deus, eu quero desafiar você a encarar esse desafio, sem desculpas. Vamos cantar. Espírito Santo, toma minha mente. Espírito Santo, toma o meu coração. Espírito Santo, toma o meu ventre. Vem sobre mim. Espírito Santo, toma a minha casa. Espírito Santo, toma a minha família. Espírito Santo, toma os meus filhos, vem sobre mim. Eu sou o que a Bíblia diz que eu sou. Eu tenho o que a Bíblia diz que eu tenho. Eu vou aonde a Bíblia diz que eu vou. Vem sobre mim. Eu sou o que a Bíblia diz que eu sou. Eu tenho o que a Bíblia diz que eu tenho. Eu vou o que a Bíblia diz que eu vou. Vem sobre mim. Espírito Santo. Espírito Santo, toma minha mente. Espírito Santo, toma o meu coração. Espírito Santo, toma o meu ventre, vem sobre mim. Espírito Santo, toma a minha casa. Espírito Santo, toma a minha família. Espírito Santo, toma os meus filhos e vem sobre mim. Eu sou o que a Bíblia diz que eu sou. Eu tenho o que a Bíblia diz que eu tenho. Eu vou onde a Bíblia diz que eu vou. Vem sobre mim. Eu sou o
que a Bíblia diz que eu sou. Eu tenho o que a Bíblia diz que eu tenho. Eu vou onde a Bíblia diz que eu vou. Vem sobre mim. Declara isso, declara isso. Eu sou o que a Bíblia diz que eu sou. Eu tenho o que a Bíblia diz que eu tenho. Eu vou onde a Bíblia diz que eu vou. Vem sobre mim. Declara isso de novo, levanta a sua mão. Eu sou o que a Bíblia diz que eu sou. Eu tenho o que a Bíblia diz que eu tenho. Eu vou onde a Bíblia diz que eu vou. Vem sobre mim. Mais uma vez. Eu sou o que a Bíblia diz que eu sou. Eu tenho o que a Bíblia diz que eu tenho. Eu vou onde a Bíblia diz que eu vou. Vem sobre mim. Senhor, nós queremos declarar, ao cantar esta verdade, e nós queremos nos posicionar sobre essa verdade. Eu sou, nós somos o que a Bíblia diz que nós somos. E a Bíblia diz que nós somos os teus filhos. A Bíblia diz que nós somos mais do que vencedores. A Bíblia diz que nós somos herdeiros do Senhor e co-herdeiros com Cristo. A Bíblia diz que nós estamos assentados nos lugares celestiais em Cristo Jesus, acima de todo poder, de todo principado. A Bíblia diz que nós já somos os teus filhos, mesmo que nós ainda não sejamos tudo que o Senhor projetou para cada um de nós. Nós nos posicionamos, Pai, em quem somos em Ti, em quem somos em Ti. Nós nos posicionamos no que temos em Ti. O Senhor mesmo diz que o Senhor nos abençoou com toda a sorte de bênçãos espirituais. E nós nos posicionamos naquilo que temos em Ti. Nós nos posicionamos porque diz que nós vamos dizer que nós vamos aonde o Senhor diz que nós vamos, que nós fôssemos. E na Tua palavra o Senhor diz que nós devemos ir em todas as nações, fazendo discípulos. O Senhor diz que nós faríamos obras maiores do que o Senhor fez, Jesus. E nós nos posicionamos sobre essas verdades, Pai. Essas verdades tiram de nós as desculpas, sem desculpas. O Senhor mostrou para Gideão quem ele era realmente, muito maior do que ele imaginava. Traga a sua mente, querido, as mesmas palavras que Deus disse a Gideão. Ele chamou Gideão de homem valente. Ele chama você e a mim de homem valente, ou de mulher valente. Se posicione em quem você é, em quem você é em Deus. E ouça Deus dizendo para você: vai nessa sua força, vai nessa sua força. A força extra vem quando você decide ir. Enquanto você não decidir ir, a força extra não vem, a renovação não vem, a porta não vai se abrir, a restauração não vai acontecer. Vai nessa sua força.
Lembra de uma coisa, querido, que enquanto Jó orava pelos seus amigos, é que ele foi restaurado. Nós queremos às vezes o inverso, sermos restaurados para fazer. Você é restaurado enquanto faz. Qual é a desculpa? Qual é a desculpa? Deus está aqui para desfazer todas as desculpas que eu e você temos para continuar na mesma posição que estamos. Vai nessa sua força. Vai nessa sua força. Espírito Santo, mais uma vez, muito obrigado pela palavra do Senhor. Muito obrigado, Pai, pelo desafio do Senhor trazido ao nosso coração. Muito obrigado pelas sementes que foram ofertadas, que foram entregues ao Senhor. Que o Senhor esteja santificando cada uma dessas sementes e tornando-as cada vez mais prósperas, Pai. Mais prósperas, para que nós tenhamos mais sementes para dar ao Senhor. Continua falando ao nosso coração, desafiando o nosso coração, desafiando o nosso coração, desafiando o nosso coração. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus Pai, a comunhão e consolação do Espírito Santo, seja com todos nós. Que o Senhor dê ordem aos teus anjos para nos guardarem em todos os nossos caminhos. Em todos os nossos caminhos. Continua nos escondendo do homem mau, nos tornando invisíveis aos olhos do inimigo e nos abençoando com uma colheita sobrenatural, Que seja assim, que seja assim. Deus os abençoe. Muito obrigado pela sua companhia, você que esteve conosco, nos acompanhando pela internet. E a palavra de Deus para você nessa noite vai nessa sua força. Deus abençoe. Obrigado pela sua companhia.